ficamos assim angustiados, nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados. Quando você recebe a mensagem de que alguém morreu, é como se você recebesse um bilhetinho dizendo assim: fulano de tal morreu. Um dia você vai. E você não gosta disso, você não quer saber disso. Você foge disso. Se a morte entrar por uma porta nesse instante e dizer assim: hoje eu vim buscar você. Você não quer nem saber se é você sai correndo para outra porta. Eu me lembro um dia que eu estava fazendo palestra no Banco do Brasil em São Paulo, e nós estávamos no fundo do banco, numa sala fechada com umas 40 pessoas, a agência estava ainda funcionando, e nós estávamos lá falando sobre o assunto de estresse no trabalho, quando de repente ouvimos um barulho peculiar. Pá, pá, pá. As pessoas se assustaram, olharam-se entre si, e de repente a gerente levantou e falou assim: calma gente, é bombinha, nós estamos no mês de junho, são as festas juninas. E as pessoas se acalmaram. Mas de repente, ouvimos um outro barulho peculiar. Uma rajada de metralhadora se ouviu dentro do banco. E aí as pessoas não tiveram dúvida, era um assalto. Estava acontecendo naquele instante um assalto na agência. E nós estávamos dentro da agência. Uma senhora que estava na minha frente deu um voo em direção à porta, deu 4 voltas na chave. Você sabe que só dá 2, não é? Mas ela conseguiu dar 4 voltas na chave, trancou a porta, botou as costas na parede e disse assim: gente, é um assalto. As pessoas entraram em pânico. Tinha uma senhora na minha frente. Ela era tipo um estilo assim, até meio gordinha. Mas ela conseguiu passar com um mergulho por debaixo de uma mesa de atendimento do banco que tinha mais ou menos 15, 20 centímetros do chão. Na hora do desespero, fazemos coisas que nós não imaginamos. Uma senhora que estava sentada do meu lado, que era faxineira do banco, dos seus 50 e poucos anos de idade, uma senhora já com uma certa idade. Ela olhou para as janelas que estavam lá e viu as grades de meia polegada de aço que cercavam as janelas, mas ela não teve dúvida: eu consigo. Na hora do desespero, nós queremos conseguir. E ela tentava de todas as formas abrir as grades, mas como abrir a grade daquela forma? E quando ela percebeu que não ia dar para resolver na força, ela resolveu usar a cabeça. E ela então enfiava a cabeça e tentava varar pelo vão da grade. Mas também não era possível. Tem momentos em que nós não podemos fazer algumas coisas. Tem momentos em que nós não conseguimos fazer algumas coisas. Por que esperar chegar lá na UTI para tentarmos modificar o nosso estilo de vida? Por que não fazermos a mudança agora? Já que nós não gostamos da morte, já que nós queremos distância dela, já que nós queremos melhor saúde, disposição, por que não fazermos uma transformação no nosso estilo de vida hoje? Esse é o objetivo do nosso programa, mostrar para você como fazer uma transformação no seu estilo de vida, como você ter mais saúde, como você viver mais e como você viver melhor. Esse é o nosso objetivo hoje. Essa revista mostra que nós estamos morrendo pela boca. Existe um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca. Mas o homem morre muito mais que o peixe. Quando você olha para um hambúrguer, como está sendo visto nesta revista, por exemplo, o que você vê? Quando nós olhamos para um hambúrguer, e é muito comum isso nas palestras, as crianças observarem assim e lamberem os beiços, porque estão tão acostumados, é tão normal para uma criança comer hambúrguer, tomar Coca-Cola, comer certos produtos. Mas quando você olha para um hambúrguer, o que você vê? Quando você olha para um sanduíche como esse, o que você vê? Daqui a pouco você perceberá que isso está se tornando um costume, um hábito nacional, internacional, mundial, que está trazendo uma série de problemas para a saúde das pessoas. Olha só o resultado. Olha só o resultado do estilo de vida inadequado das pessoas de hoje em dia. Eu tenho certeza que você sempre quis e sempre desejará melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes nós nos preocupamos muito com o uniforme dos nossos filhos, com os sapatos, com os tênis de marca dos nossos filhos. Mas não nos preocupamos com a alimentação dos nossos filhos. Vou dar só um exemplo. Existem alguns produtos no mercado, comuns ao nosso dia a dia, que possuem ou contêm um produto chamado, um produto comum também nos nossos dias, um produto que tem invadido a nossa mesa, chamado glutamato monossódico. Algumas pesquisas feitas na Suíça demonstraram que foi feito um teste com 1.300 crianças durante 5 anos. Crianças que consumiram glutamato monossódico durante um período de tempo tiveram um retardo mental, ou seja, incapacidade intelectual. Ou seja, quem come glutamato monossódico tem um retardo mental. E muitas vezes nós preparamos algum tipo de alimento com glutamato
e damos para os nossos filhos comer. Os macarrãozinhos da vida. E as crianças vão para a escola com glutamato para aprender na escola. Viu só que interessante? Quanta coisa acontece. Nós temos, por exemplo, hoje em dia, pessoas obesas, então pessoas obesas, pessoas diabéticas, pessoas com vários problemas de saúde que procuram, por exemplo, evitar açúcar, que faz mal para a saúde, e consumir adoçantes. Nós temos vários tipos de adoçantes. Aliás, adoçantes é um termo inadequado. O termo certo é edulcorante. Nós temos os edulcorantes à base de ciclamato de sódio com sacarina, por exemplo. Esses produtos comuns em nossas prateleiras, supermercados e farmácias não são comuns mais nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, porque pesquisas concluíram que são cancerígenas, mas no país que nós vivemos ainda pode se usar. Pesquisas concluíram também que, depois que descobriram que os glutamatos monossódicos e as sacarinas eram cancerígenos, passaram a usar um outro tipo de produto, chamado aspartame. O aspartame é a junção de dois subprodutos, a fenilalanina com ácido aspartico. Fenilalanina é um pedaço de proteína, isolado e misturado com ácido aspartico, formando então o aspartame, que, segundo as pesquisas, destrói as células cerebrais, produzindo mal de Parkinson, Alzheimer, esquecimento, uma série de problemas de saúde que está invadindo a nossa vida e que nós não sabemos de onde vem. E muitas vezes, com o intuito de melhorar, acabamos estragando. Existe hoje no mercado adoçantes, como por exemplo o adoçante de estévia, que, por exemplo, é bom para a saúde. Mas você vai comprar estévia no supermercado, na farmácia, é um pouco mais caro e você diz, nossa, mas isso aqui está muito caro, vamos levar isso aqui que é mais barato. E o barato sai mais caro. E às vezes nós compramos um estévia barato, que na realidade não é um estévia, é uma mentira. É 10% de estévia e o resto de ciclamato de sódio com sacarina. Então são detalhes pequenos que nós não observamos e nós não começamos a não observar isso. Quer ver só? Faz um teste na sua casa. Você tem sabão em pó em casa? Você tem margarina em casa? Pegue os ingredientes dos dois produtos e você chegará a uma conclusão interessante. Você está comendo sabão em pó e lavando roupa com margarina. É só observar, é só ler, é só ver o que você está comendo. As crianças comem essas coisas e as cabeças ficam vidradas nessas coisas. E quando você quer oferecer alguma coisa boa para ela, ela não aceita. As prateleiras estão cheias, as prateleiras estão lotadas de produtos que são prejudiciais à saúde. Mas é disso que eles gostam, porque estão viciados. Porque desde criança foram ensinados a comer de maneira errada, a absorver os produtos errados. As grandes quantidades de carnes que nós estamos colocando no nosso organismo hoje, como resultado temos uma grande quantidade de tumores, de cânceres. As grandes quantidades de produtos lácteos que nós estamos absorvendo hoje traz uma série de consequências para a nossa saúde. As carnes, por exemplo, possuem toxinas terríveis, como cadaverina, a putrescina, o indol, o escatol, mas a grande parte das pessoas não sabem disso. E essas toxinas todas produzem destruição no organismo. A carne fica 8 dias apodrecendo no tubo digestivo, produzindo grande quantidade de ureia, grande quantidade de toxinas e causando uma grande quantidade de tumores. Mas nós insistimos em achar que temos que comer carne todos os dias. E aí então nós temos uma grande sequência de fatos. Alimentação errada, grande consumo de produtos errados e a grande quantidade de doenças. As artérias se entopem todas, diminuindo o fluxo de sangue, diminuindo a capacidade das células de ter vida e automaticamente nós estamos sofrendo as consequências disso. Agora deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante, muito importante. Você já ouviu falar nesse nome, cochonila? Acredito que não. Poucas pessoas já ouviram falar nisso. Nós estamos falando de um insetozinho chamado cochonila, cultivado lá no México. Eles criam grande quantidade desses pulgões, eles são classificados como pulgões, porque eles são coloridos. Deles se fazem os famosos corantes naturais vermelho carmim, que são colocados nos produtos como